Vamos a Brasília, Elivaldo? Vamos lá. Sim. Vamos a Brasília com o correspondente da Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha, ele que acompanha a reunião que envolve o governador Wellington Dias, senadores piauienses também na casa de Davi Alcolumbre. Délio, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e boa tarde agora para o Elivaldo Barbosa e a todos no Piauí. O almoço aqui na residência oficial do Senado, né, reúne governadores e senadores de 3 regiões do país, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O governador Wellington Dias, do Piauí, chegou há cerca de 20 minutos, mas ele entrou apressado, não falou com a imprensa, até porque ele chegou atrasado, porque vinha de um outro evento em São Paulo. E o Piauí também está representado por 2 senadores, Marcelo Castro e Elmano Ferreira. O senador Ciro Nogueira, que participa de um outro evento neste horário, não pôde estar aqui no almoço oferecido por Davi Alcolumbre. E o principal objetivo aqui desta reunião é conseguir recursos para os estados, conseguir melhorar as contas públicas. E hoje, nesta reunião, estão sendo discutidos assuntos voltados, então, para os interesses estaduais, como a pauta federativa, como os fundos constitucionais e as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, como a reforma tributária e a reforma da Previdência. No caso da reforma da Previdência, a maior preocupação dos senadores e governadores que participam desse almoço hoje aqui é exatamente incluir os servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência. E a ideia é conseguir um entendimento hoje para, então, viabilizar aquela PEC paralela que possa incluir estados e municípios. E por conta aí do peso dessas 3 regiões no Senado, já que elas somam 3/4 dos senadores, o que for decidido hoje aqui, Joelson e Elivaldo, é muito provável vai passar pelo Senado, porque hoje aqui estão representados, o Senado, essas 3 regiões representam então 3/4 do Senado, são 60 senadores que têm um peso muito grande e que, portanto, eles podem então viabilizar, caso haja um consenso nesse almoço, a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Joelson. Bom, vamos lembrar para ajudar aqui o nosso telespectador a fazer a conta, né, Délio? Preciso 49 votos. Se tem 60 aí, já tem a aprovação garantida, já teria, né? Isso mesmo, Joelson. O Senado, então, tem 81 membros, mas para aprovar, então, são necessários 49 votos. E aqui nós temos, só nessas 3 regiões, 60 senadores, né? Hoje aqui não estão representados nem as regiões Sul e Sudeste. Então é um peso muito grande. Só o Nordeste, Joelson, tem 1/3 de todos os membros do Senado. Então o que for decidido aqui vai chegar ao Senado com uma força muito grande para, então, virar lei. E, no caso, a gente está falando de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que vai tramitar paralelamente àquela proposta que já foi aprovada na Câmara. Então, a ideia é incluir estados e senadores, aliás, incluir estados e municípios, não na PEC que foi aprovada na Câmara, mas numa outra PEC paralela que tramitaria aí ao mesmo tempo, iniciando no Senado e depois indo para a Câmara, Joelson. Tá, então, Délio Rocha, e a tábua de salvação para prefeitos e governadores. Aliás, Elivaldo, o senador Ciro Nogueira falou hoje que está otimista, acredita nessa possibilidade. É verdade, muito embora, como o Délio acaba de explicar também didaticamente, a PEC paralela chamada, se for aprovada no Senado, ela tem que ir para a Câmara. É aí onde tem um problema. O problema está bem aí, né? O problema está bem aí. Bom, mas você ouviu o senador Ciro hoje também, né, Délio? Isso, Joelson. E o senador Ciro Nogueira, ele organiza uma reunião com a bancada federal piauiense daqui a pouco, às 3 horas, no gabinete dele no Senado. Essa reunião foi organizada pelo senador Ciro Nogueira e pelo deputado Átila Lira, que é o coordenador da bancada do nosso estado. E o objetivo é discutir a possível extinção da Superintendência do Banco do Brasil no estado. A bancada piauiense não quer isso e a ideia, então, é tentar um entendimento, uma estratégia para barrar, então, a extinção da Superintendência do Banco do Brasil no Piauí. E o senador Ciro Nogueira falou sobre isso. Vamos ouvi-lo.
Essa reunião participará a diretoria do banco, que vai nos visitar no nosso gabinete, e a bancada federal, aqui capitaneada pelo nosso coordenador, que é o deputado Átila, para a gente debater essa questão da extinção da superintendência, que nos causou muita preocupação, uma rejeição muito grande, que isso venha a ocorrer. Isso vai na contramão de tudo que nós pregamos, que é a descentralização do banco, ter mais acesso. O Piauí é um estado do tamanho de muitos países pelo mundo. Imagina não ter nenhuma superintendência no estado do Piauí. Então isso que a gente vai tentar sensibilizar a direção do banco, a bancada como um todo vai estar presente para que a gente possa evitar que esse desastre para o nosso estado ocorra. E são cargos que se extinguem no nosso estado, né? Economia que se retrai. Eu acho isso um erro grave, além de centralizar decisões em outros estados, e que isso é muito ruim para o nosso Piauí. Joelson, lembrando que desde a semana passada o senador Ciro Nogueira, né, está integrando a Comissão de Relações Exteriores. Ele passou a integrar essa comissão com o apoio do Palácio do Planalto, com o apoio dos governistas. Isso revela uma aproximação maior do senador piauiense com o governo federal. Lembrando também que é na Comissão de Relações Exteriores que o deputado Eduardo Bolsonaro vai ser sabatinado, né, para decidir se ele vai ou não ser aprovado, se ele pode assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então essa nova função aí de Ciro Nogueira na Comissão de Relações Exteriores vai ser determinante para também aprovar, né, a indicação de Eduardo Bolsonaro ou não na Comissão de Relações Exteriores, embora o martelo, a batida final vai acontecer no plenário do Senado. Mas isso mostra que o senador Ciro Nogueira, né, ao ir para essa comissão com apoio do governo, então passa a ter um trânsito maior junto ao Palácio do Planalto. E isso também pode interferir, então, na mudança da superintendência do Banco do Brasil no Piauí. Então, essa extinção pode acontecer ou não, mas agora a gente sabe que o senador Ciro Nogueira passa a ter mais força junto ao governo federal. Joelson. Tá certo, Délio. Obrigado, Délio, pelas informações. Délio Rocha, muito obrigado pela participação. Elivaldo Barbosa. E essa é uma causa justa, essa causa levantada pelo senador Ciro Nogueira. Não é um banco qualquer, o Banco do Brasil, é um banco estatal, o principal banco estatal de referência. Como é que o Piauí vai perder a superintendência? Encolhe a atuação, a estrutura, tem prejuízos para o Estado. Agora, Gelson, eu falei na abertura lá na Assembleia que, além de doutor Pessoa, um outro ex-deputado também assinará ficha de filiação ao MDB na próxima quinta-feira, não é verdade? Sim. Então estou devendo essa informação. E esse ex-deputado é o ex-deputado Antônio Félix, que troca Campo Maior. de Campo Maior, que troca o PTC pelo MDB. E no MDB ele disputará a prefeitura de Campo Maior no ano que vem. Antônio Félix? Antônio Félix. Ele não chegou a ser prefeito de Campo Maior, o irmão é que foi o irmão, Joãozinho Félix. Foi prefeito lá, se não me engano, 2 vezes. Foi prefeito 2 vezes de Jatobá, do Piauí, e depois migrou para Campo Maior e foi prefeito lá também 2 vezes. Inclusive, e agora tentará Antônio Félix. Teve a questão judicial, né, envolvendo Paulo Martins, Foi. Teve ele ganhou, voltou. Prefeito itinerante na época lá, né? Eu acho que ele chegou até a perder o mandato. Sim, aí voltou depois. Voltou depois, foi uma confusão danada. Paulo Martins assumiu um tempo, depois ele voltou. Depois voltou, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E Antônio Félix, no MDB, como disse, disputará a prefeitura de Campo Maior. Essa mudança, ela foi costurada, foi desenhada por ninguém mais, ninguém menos, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Tá aí, Elivaldo Barbosa. Obrigado pela informação, Elivaldo.